Você já se sentiu preso por dentro, mesmo estando livre por fora? Como se algo te amarrasse em ciclos de medo, pecado, tristeza, vícios, padrões que você já tentou quebrar, terapia, oração, promessas a si mesmo e sempre volta para o mesmo lugar. Talvez você cumpre compromissos, trabalha, sorri em festas, mas à noite há uma cela invisível onde o peito aperta, a culpa insiste, a esperança encolhe. Essa é a prisão silenciosa que muitos carregam. Paredes que não aparecem no mapa, mas se fazem sentir em cada escolha, em cada madrugada, em claro, em cada repetição de erro. Essas prisões tomam formas diversas. Há prisões emocionais, a ansiedade que nunca desliga, a culpa que corrói, o pensamento autossabotador que sussurra que você não merece, a sensação constante de indignidade. Há prisões espirituais, o peso ao orar, a resistência que nasce quando você tenta se aproximar de Deus, aquele ataque que parece sincronizado justo quando você resolve buscar intimidade com o Pai. E há prisões comportamentais, os vícios que prometem alívio e depois aprisionam, relacionamentos que sugam a vida como uma corrente invisível, hábitos que drenam a alma e que parecem maiores que a sua vontade de mudar. Imagine uma cela antiga, paredes de pedra, poucas frestas para entrar luz e um ar pesado que corrói a esperança. Agora imagine que de fora alguém começa a trabalhar nessas paredes com cuidado. Não explode a muralha num estalo. Isso às vezes acontece, mas nem sempre. Em muitos casos o trabalho é lento. Pequenas rachaduras, um pó fino caindo ao chão, uma faísca de vento que entra por uma fresta recém-aberta. E se eu te dissesse que a sua libertação pode já ter começado exatamente assim, com sinais tênues, quase imperceptíveis, que só quem está desperto e atento consegue notar? Que Deus costuma iniciar processos de libertação com pequenos sinais sutis, quase silenciosos que passam despercebidos se você espera apenas por sinais grandiosos. Pense no Êxodo. Deus ouviu o clamor do seu povo, fez uma promessa e caprichosamente conduziu o caminho da libertação. Foi uma série de atos: anúncio da promessa, envio de um líder, confrontos com o poder opressor, pragas que desestabilizaram estruturas, mudança de mentalidade do povo e só então a saída do Egito. Libertação ali não foi um truque instantâneo. Foi um processo que incluiu confrontos, ensino, cortes, provações e finalmente a travessia. Assim também, muitas vezes, Deus não nos tira da escravidão com um único gesto dramático. Ele começa a operar internamente, reestruturando, ensinando, abrindo caminhos, até que a saída se torne possível e duradoura. Gosto de pensar num Deus que faz pequenas frestas na parede da nossa cela. Primeiro vem um fiapo de luz que entra por uma racha quase invisível. Depois vem um sopro, às vezes uma palavra lida num versículo que toca o lugar certo, às vezes um encontro, às vezes uma música que faz as lágrimas limparem algo entupido. Aos poucos, o vento novo corre no quarto abafado, a poeira baixa, a gente respira com menos esforço. Aos poucos, cantos escuros da alma recebem lampejos de clareza, até que a porta, um dia, se escancara. Não quero minimizar milagres instantâneos, existem, mas quero te lembrar do cuidado paciente de Deus, que muitas vezes começa o trabalho por dentro antes de mover as circunstâncias por fora. O título deste vídeo já diz o que vamos buscar juntos: sinais sutis de Deus, de que sua libertação já está em andamento, confirmação. Não vamos focar apenas nas grandes manifestações que ocupam manchetes. O nosso olhar é para aquelas mudanças internas e externas pequenas, práticas e espirituais que confirmam que Deus já começou. Pode ser algo no seu corpo, no seu pensamento, nos seus desejos, nas suas circunstâncias, sinais que unidos formam um rastro. Deus está trabalhando. Neste vídeo, você vai aprender a perceber esses sinais sutis e a não descartá-los como coincidências ou fase. Vou te mostrar como pequenas vitórias, uma palavra que dói e cura ao mesmo tempo, um incômodo que evita quedas, uma súbita fome por Deus, podem ser confirmações de que a libertação não é promessa distante, mas um processo em curso na sua vida. Coisas aparentemente simples, uma noite de sono mais tranquila, uma vontade que diminui,
uma porta que se fecha e não deixa você voltar, podem ser as primeiras alças que Deus usa para te puxar para fora. Antes de continuarmos, quero te convidar a um gesto de fé e comunidade. Escreva agora nos comentários a frase "Deus está me libertando" e acrescente a cidade de onde você está assistindo. Faça isso como quem assina um testemunho que ainda está em escrita. É uma declaração que ativa a fé e cria um espaço coletivo onde pessoas de lugares diferentes reconhecem que Deus não os deixa presos para sempre. Há gente em São Paulo, Salvador, Fortaleza, Lisboa, várias cidades ao redor deste vídeo que vivem lutas parecidas. Escrever é como levantar a mão no meio da multidão e dizer: "Eu também creio que Deus não me deixa preso para sempre." Depois de escrever, respira fundo. Segura essa respiração uns segundos e solta devagar. Porque o primeiro sinal de que a libertação já começou não é ver todas as correntes caindo de uma vez, mas sentir algo diferente dentro de você. Uma leveza, uma inquietação que tira você do automático. Uma pequena paz que chega sem motivo aparente. Segura essa sensação, pois vamos aprender a identificá-la e a avançar. Quando pensamos em libertação, às vezes nossa mente corre para um momento dramático, portas se escancarando, correntes estilhaçadas num segundo. A Bíblia, porém, nos mostra que Deus frequentemente trabalha em processos longos, cheios de etapas, sinais e movimentos que, ao olhar de fora, parecem apenas pequenas marquinhas no caminho. Lembre-se do Êxodo. Israel clamou, Deus ouviu e anunciou libertação. Enviou Moisés, houve confrontos com o faraó, as pragas foram instrumentais para quebrar estruturas e só depois o mar se abriu. Não foi um único gesto isolado, mas uma sequência de atos divinos que formaram um caminho completo do cativeiro para a terra prometida. Cada praga, cada endurecimento e cada socorro de Deus foram como degraus que ensinaram, formaram e firmaram o povo para viver a liberdade. Jesus mesmo colocou a libertação no centro da sua pessoa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Não é apenas um alívio temporário das circunstâncias. É uma realidade profunda, enraizada na presença dele. Libertação bíblica não é só o fim de uma dor, mas a entrada num novo modo de existir. Uma vida orientada por Deus, com nova identidade, novos afetos, novos caminhos. Assim como Israel não foi chamado simplesmente para sair do Egito, mas para entrar numa aliança e numa forma renovada de viver, você também está sendo convidado a uma transformação que envolve mente, corpo, espírito e relacionamentos. Há pessoas que foram sendo curadas em camadas. Primeiro veio a calma na mente, depois a restauração do corpo, depois o alinhamento do espírito, e só então os relacionamentos foram gentilmente refeitos. Outros passaram por um processo mais sinuoso, um passo à frente, dois para o lado, uma queda e outra vitória, até que a vida inteira começou a se redesenhar. Por isso, se hoje você percebe apenas sinais tênues, saiba que isso se alinha com a narrativa bíblica. Deus costuma preparar o terreno antes de agir visivelmente e vai trabalhando parte por parte até completar a obra. Para que você consiga identificar esse movimento, quero te apresentar as categorias de sinais que vamos acompanhar, não como um diagnóstico rígido, mas como um mapa compassivo para os seus dias. Esses sinais aparecem de formas internas, espirituais e práticas, e cada um deles confirma: algo está se rompendo dentro de você. Sinais internos: leveza no peito, clareza de pensamento, mudança de desejo, uma consciência que desperta nos pequenos momentos. Sinais espirituais: fome maior por Deus, aversão sincera ao que fere sua alma, sensibilidade à voz do Espírito que antes não se fazia ouvir. Sinais práticos: portas que se fecham para o que te escravizava, caminhos novos se abrindo, a entrada de pessoas que trazem construção em vez de queda. Para que você possa se orientar nos próximos blocos, aqui está um mapa simples dos sinais que vamos detalhar mais adiante. 1. O peso espiritual e emocional começando a diminuir. 2. Um entendimento e discernimento que se abrem. Você passa a enxergar o que antes era ofuscado. 3.
seus desejos gradualmente mudando, do que escraviza para aquilo que edifica. 4. Rompimentos e afastamentos que podem doer, mas que são livramentos em disfarce. 5. Uma fome nova de Deus e da palavra, que não é obrigação, mas sede genuína. 6. Pequenas vitórias sobre velhos padrões que antes dominavam você. 7. Paz e esperança crescendo, mesmo quando a guerra ainda acontece. Talvez enquanto lê, você sinta uma mistura de alívio e estranheza. É comum achar que certas mudanças eram coincidência ou fruto de um esforço seu. E se eu te dissesse que essas coincidências podem ser sinais sutis de um Deus que já começou a soprar nas frestas da sua cela? Deus muitas vezes age sem alarde, um silêncio que aproxima, uma voz que esclarece, uma oportunidade que some para prevenir uma queda. E quem está atento reconhece esses movimentos como confirmação de que o processo já começou. Permita-se agora uma breve pausa interior. Respire. Recorde um momento recente em que algo lhe trouxe leveza, ou em que uma verdade ficou clara sem esforço, ou em que você sentiu um desejo novo de buscar a Deus. Não descarte essas experiências como insignificantes. Pequenas centelhas acendem grandes fogueiras quando cultivadas pela fé e pela cooperação com o Senhor. Neste bloco eu quis estabelecer o fundamento bíblico e prático. Libertação é processo. Jesus é a origem da liberdade. E o caminho envolve etapas que tocam sua mente, seu corpo, seu espírito e seus relacionamentos. Nos próximos trechos, vamos mergulhar em cada sinal. Começarão a entender como reconhecer e responder a cada pequena abertura que Deus concede. E o primeiro sinal sutil de que a libertação está em andamento é quando o peso que te oprimia começa a dar sinais de que está perdendo força. Há um tipo de prisão que não deixa marcas visíveis nas paredes, mas que pesa tanto quanto correntes de ferro. É o peso no peito que aperta, a angústia que rouba o ar, o cansaço que não tem causa médica aparente. Muitas opressões espirituais e emocionais se manifestam assim, como uma sombra que se senta sobre você e torna tudo mais difícil. E uma das primeiras confirmações de que Deus está trabalhando para te libertar é exatamente quando esse peso começa a sair do seu peito, pouco a pouco. No começo, essa leveza não vem como espetáculo. É sutil, um suspiro mais longo que chega inesperado após uma oração. Um momento durante o café da manhã em que você percebe que não está mais com aquela angústia esmagadora. Uma noite em que o nó na garganta não acorda você como costumava. Pode acontecer depois de um louvor sincero, quando a voz se rende e algo dentro de você se solta. Ou depois de ouvir uma palavra bíblica que toca um ponto específico do seu coração. Não é que o problema tenha sido totalmente removido, mas a sua capacidade de suportá-lo muda, como se alguém tivesse afrouxado um pouco as amarras. Fisiologicamente, isso também se manifesta. O aperto no peito, que antes vinha sem aviso, pode reduzir em intensidade. Aquele cansaço extremo que fazia tudo parecer um esforço hercúleo dá lugar a momentos de disposição. Você que tremia ao lembrar de determinados gatilhos, agora sente que as palpitações são menos frequentes. Para quem sofria de ansiedade generalizada, esses intervalos de paz são como pequenas ilhas no meio de um mar revolto. Ainda há ondas, mas já existem recantos onde dá para respirar e descansar. E quando esses intervalos começam a se multiplicar, é um sinal claro. Algo está rompendo a autoridade da opressão sobre a sua vida. Conheço pessoas que descrevem essa sensação com imagens simples e poderosas. Parecia que alguém tirou um cobertor quente dos meus ombros. Senti como se uma mão tivesse solto um nó bem apertado dentro de mim. Foi como se, ao abrir a Bíblia, o pedaço do meu coração que estava petrificado derretesse. Há relatos de gente que, após uma confissão honesta, uma renúncia ou um compromisso firme com Deus, sentiu esse peso saindo de forma quase palpável. Nem sempre há cura imediata dos sintomas externos. Relações rompidas continuam rompidas, feridas continuam doendo, mas o íntimo começa a ser tratado. E quando o interior muda, a tendência é que o exterior venha depois. Espiritualmente, essa leveza é um sinal precioso. É o Espírito Santo reconquistando territórios. O peso funcionava como um sentinela que não deixava a paz entrar. A leveza indica
que a sentinela está sendo removida. É importante entender isso de maneira prática e não mística. Deus muitas vezes age primeiro limpando o solo, a mente, o coração, as emoções, para que aquilo que Ele quer plantar em você, a liberdade, a alegria, a coragem, possa florescer. Então, quando você experimenta esses momentos de alívio, não os trate como coincidência, nem como algo irrelevante. Deus está abrindo pequenas frestas na prisão. Cada fresta é uma oportunidade de avanço. Se você está percebendo esse sinal, há atitudes concretas que ajudam a consolidar o que Deus já iniciou. Primeiro, agradeça. A gratidão é como o reforço que protege a nova realidade que nasce em você. Quando você agradece pelo primeiro alívio, está reconhecendo a ação de Deus e convidando mais da sua presença. Segundo, registre. Anote em um diário os momentos de leveza. Quando aconteceram, em quais circunstâncias, o que antecedeu, foi uma oração, um louvor, uma conversa. Esse registro ajuda a identificar padrões e a confiar que aquilo não foi apenas sorte. Terceiro, compartilhe com alguém de confiança, um líder, um amigo crente, alguém que possa orar e caminhar com você. Não deixe a semente escondida. A comunidade fortalece o progresso. Quarto, coopere. Renuncie intencionalmente às portas que ainda te mantêm conectado ao que te oprime. Às vezes o alívio pede ações. Cortar contatos, mudar de rota, buscar aconselhamento, coisas que, mesmo dolorosas, impedem recaídas. Também é normal que, enquanto o peso diminui, você enfrente flutuações. Haverá dias de regressão, minutos de recaída, memórias que apertam de novo. Não permita que esses momentos te façam invalidar tudo que já aconteceu. Imagine um ferimento. O médico começa a limpar e tratar a ferida. No processo há dor e desconforto, mas tudo aquilo faz parte da cura. Assim, é com a libertação. Quando o peso começa a ir embora, mesmo que o problema ainda exista, é sinal de que Deus começou a te libertar por dentro antes de mudar tudo por fora. Algumas palavras de encorajamento. Celebre cada fôlego mais livre. Não minimize a graça de um descanso inesperado. Permita-se sorrir quando, sem motivo aparente, a ansiedade cedeu por alguns minutos. Conecte esses instantes com fé, não com medo de perderem. E, acima de tudo, permaneça na presença de Deus. Aquela leveza que entra após um encontro com Ele tende a se enraizar quando você se alimenta continuamente da palavra e da comunhão. Se essa leveza já tem visitado você, segure essa verdade. Deus está trabalhando. A opressão que parecia eterna está perdendo território. E quando o peso começa a sair, outra coisa acontece. Sua mente começa a enxergar o que antes parecia confuso. Há algo profundamente libertador em começar a enxergar. Muitas vezes a prisão não é apenas de correntes visíveis, mas de névoa cobrindo a visão. Você anda por um labirinto acreditando que os muros fazem parte da paisagem, quando, na verdade, são o que o prende. O segundo sinal de que a libertação está em andamento é justamente esse. Uma luz que entra pela fresta e revela o que antes estava camuflado. Não é apenas informação, é entendimento que muda tudo. Imagine caminhar em uma casa empoeirada e, de repente, abrir a cortina. A poeira dança por um instante, e então você vê o piso, as paredes, os móveis como realmente são. Assim acontece espiritualmente. O Espírito Santo começa a tirar as cortinas dos seus olhos. Coisas que antes pareciam normais, certas piadas, hábitos, conversas, lugares, até relacionamentos, passam a incomodar. Aquilo que você naturalizava como "é assim mesmo", começa a ferir sua alma quando você olha com honestidade. Quando o entendimento se abre, você percebe padrões. Talvez você note que sempre que está vulnerável, um determinado amigo surge com ofertas inocentes que, no fundo, alimentam seu vício emocional. Talvez você reconheça que as músicas, programas ou grupos que frequentava contribuíam para uma lógica de autodestruição. Talvez uma passagem bíblica, lida despretensiosamente, corte no meio do peito e você se dá conta de como suas escolhas foram moldadas por um sistema de pensamento que não tem a ver com o reino. Esse ver é muitas vezes sutil, não um estalo que resolve tudo,
mas uma sucessão de pequenos "agora eu vejo", que, somados, começam a redesenhar sua trajetória. Pense em Maria, que por anos justificou um relacionamento como amor, apesar de repetidas humilhações. Um dia, numa oração cheia de honestidade, a memória das conversas manipuladoras veio à tona com uma clareza que não permitia mais desculpas. Ela não se sentiu imediatamente livre. Havia dor, vergonha, medo, mas a verdade vista abriu espaço para uma decisão. Não é mais normal ser diminuída. Outro exemplo é João, que vivia justificando pequenos furtos no trabalho como mordidas que todo mundo dá. Depois de ouvir um sermão sobre integridade, algo dentro dele acendeu. Ele enxergou o padrão, confessou e começou a reparar os danos. Em ambos os casos, o ver foi o primeiro passo que permitiu caminhar em direção à liberdade. A visão espiritual não é apenas diagnóstico, ela é ferramenta de cura. O Espírito Santo remove escamas, sim, mas faz isso com uma sabedoria amorosa. Nem tudo se revela de uma vez, e às vezes a revelação vem acompanhada de luto. Ver que fomos enganados por ideias, por pessoas ou por hábitos é doloroso, porque existe a perda de uma história que narrávamos sobre nós mesmos. Por isso, quando a clareza vier, permita-se chorar, lamentar as ilusões e pedir a Deus graça para não se prender à vergonha. A graça do Senhor é mais extensa que qualquer exposição de erro. Ela nos dá coragem para reescrever o roteiro. Há sinais práticos desse desvelar. Sua consciência passa a alertar antes de você tomar uma decisão que o levaria de volta. Você reconhece frases que soavam inocentes e agora percebe a intenção por trás delas. A palavra de Deus, que antes parecia distante ou abstrata, começa a falar com precisão sobre sua situação. Pode acontecer no meio de uma música, numa conversa com alguém sábio, ou numa madrugada em que seu coração se abre e diz: "Não é para mim". Essas são pequenas epifanias que, somadas, conduzem à ação. Importante também é cultivar humildade. Ver não é motivo para orgulho espiritual, mas para dependência. Às vezes acreditamos que por termos visto, já estamos no controle. Não. Ver é um convite para acolher a direção de Deus e buscar ajuda. Discernimento saudável se confirma com a Escritura e com conselhos piedosos. Se você percebe algo novo, não tome decisões impulsivas só por indignação. Ore, procure líderes confiáveis, chegue com honestidade a pessoas afetadas, se for o caso, e peça sabedoria divina para agir com verdade e amor. Aplicando isso no dia a dia, comece a anotar o que você vai percebendo. Um diário de discernimento ajuda a mapear padrões que antes passavam despercebidos. Quando surgir a percepção de que determinada amizade te empurra para hábitos ruins, marque os momentos concretos, datas, palavras, situações, para validar se é um padrão e não só um pico isolado. Ore pedindo clareza contínua. Senhor, ajuda-me a ver com teus olhos e não com meu medo. E então haja, estabeleça limites, feche círculos que o puxam para trás, busque aconselhamento, peça perdão onde for preciso e corrija rotas com pequenos passos firmes. Há também uma renovação cognitiva que vem junto com a visão. Você passa a interpretar situações de forma diferente. Aquilo que antes você justificava como defeito do outro ou coincidência, agora revela uma estrutura de pecado ou manipulação. Essa mudança de lente transforma escolhas. Não é que as tentações desapareçam logo, elas ficam mais visíveis e, por isso, mais fáceis de resistir quando você se coloca sob a autoridade de Deus e de irmãos maduros. Por fim, celebre as pequenas iluminações. Não minimize quando perceber algo pela primeira vez. Cada clareza é uma fresta pela qual o sol entra, aquecendo e secando o que estava encharcado de erro. E quando a visão chega, não permaneça estagnado. Ver sem agir é condenação. Ver e obedecer é caminho de libertação. Faça da sua nova visão um agente de mudança. Reescreva padrões, peça forças para caminhar diferente e permita que a comunidade de fé seja parte desse processo. Libertação começa quando a luz acende. Ver o que te prendia é metade do caminho. Com os olhos abrindo para a verdade, algo profundo começa a mudar na raiz. Não apenas o entendimento, mas, na sequência,
os desejos. E é aí que o coração toma partido pela liberdade. Há algo profundamente transformador quando, no íntimo, seus desejos começam a mudar. Não se trata apenas de disciplina ou força de vontade temporária. É uma realocação do que move o seu coração. Até então, muitas decisões eram guiadas por uma fome que você não sabia nomear. Buscar alívio em prazeres que ferem, em relações que aprisionam, em distrações que anestesiam. Quando a libertação começa a partir do lugar mais profundo, o que acontece é que Deus começa a mexer na sua vontade. Aquilo que antes atraía agora perde o brilho, e aquilo que antes era evitado começa a soar como lar. Imagine um ímã ligado ao que o mundo oferece. Você era puxado sempre para o mesmo lado, para as mesmas respostas. O Espírito Santo vem e suavemente desloca o polo desse ímã. Não é um estalo que muda tudo num segundo. Muitas vezes é uma inclinação gradual. Você percebe que já não sente a mesma urgência para correr atrás de algo que antes preenchia o vazio. O passe de mágica não acontece. Acontece uma reorientação de afetos. Coisas que antes eram fontes de prazer começam a encher você de vazio depois. Palavras de incentivo que antes justificavam o erro, agora soam ocasionalmente como guarda-chuvas furados, sem abrigo real. Descrevo aqui sinais práticos para você reconhecer esse movimento. Talvez, no meio de um dia difícil, ao invés de buscar a velha forma de escape, você se veja com vontade de orar, de ligar para um amigo de fé, de abrir a Bíblia. Ou talvez surja um constrangimento com comportamentos que você antes defendia, não por hipocrisia, mas porque algo novo no seu peito não permite mais naturalizar aquilo. Às vezes, é até físico. O estômago se revira ao pensar em algo que antes era apetecível. Outras vezes é calma, uma resistência serena que impede o passo automático. Considere o caso de Ana, um nome que poderia ser o seu. Por anos encontrou em bebidas e em relacionamentos desordenados um jeito de calar o ruído interior. Cada queda vinha com uma promessa de que amanhã seria diferente, e o ciclo se repetia. Depois de um tempo de oração e de companhia com pessoas que oravam com ela, algo mudou. Nos momentos de tentação, ela começava a sentir um desinteresse sutil, como se uma luz tivesse revelado o vazio por trás do que antes brilhava. Não foi perfeito. Houve recaídas, vergonha, recaídas de novo. Mas a cada vez, a queda doía de forma diferente, não mais como consolo, mas como um alerta. E em vez de se esconder, ela começou a procurar a palavra, a confessar, a pedir ajuda. Esse gostar menos e desejar mais é uma das marcas mais seguras de que Deus está reprogramando seus afetos. Espiritualmente, o que ocorre é que o Espírito Santo está mexendo na raiz. Enquanto a mente pode entender o certo e o errado, muitas vezes a vontade segue outra música. Libertação verdadeira envolve que o desejo passe a bailar ao som de Deus. É como quando uma criança descobre que seu pai é digno de confiança. Não precisa mais persuadi-lo com birra. A própria inclinação muda. Ela quer estar perto. Assim acontece em você. A atração pelo que aprisiona perde força e cresce um apetite por aquilo que edifica a vida. Isso tem implicações práticas e profundas. Primeira implicação: você não deve ignorar esses sinais como se fossem pequenos. São como sementes que já brotaram. Quando seu gosto muda, comece a nutrir esse novo apetite. Se você sente vontade de orar mais, responda a essa tendência. Se surpreende a si mesmo evitando companhias que te puxavam para baixo, mantenha distância até que suas forças estejam mais firmes. Deus não muda só para que você volte ao mesmo. Ele começa a criar um novo gosto que precisa ser cultivado. Segunda implicação: espere conflito interno. Mudar desejos implica enfrentar memórias, conforto emocional e identidades antigas. Você pode se descobrir lutando entre o gosto antigo e o gosto novo. Não se apresse a condenar-se. Isso também é parte do processo. A graça age no terreno das recaídas, das lutas e do arrependimento contínuo. Cada vez que você escolhe o novo desejo, você fortalece a nova inclinação. É como treinar um músculo. As primeiras vezes há dor, depois vem a resistência e, por fim, o novo padrão. Terceira implicação: procure comunidade e práticas espirituais que sustentem essa mudança.
Quando o apetite por santidade surge, ele precisa de alimento. Palavra fresca, oração, adoração, confissão franca e amizades que apontem para Jesus. Não é vergonha precisar de ajuda, é sabedoria. Pessoas que caminham com você podem agir como mãos que seguram a porta enquanto a vontade se fortalece. Permita-me dizer algo importante. Esse ajuste dos desejos não quer fazer de você alguém insensível ou perfeito. Quer te tornar inteiro. A nova vontade é mais verdadeira, porque não é baseada em feridas que procuram remédio em lugares errados. Ela brota da cura. Às vezes, a mudança chega como uma saudade nova. Saudade de quietude, de honestidade, de integridade. Outras vezes, chega como um nojo santo. Não nojo orgulhoso, mas uma reação saudável ao que destrói. Ambas são sinais de que o processo está acontecendo. Se você está sentindo esse deslocamento de afetos, faça uma pequena prática agora. Anote em segredo 3 coisas que antes te atraíam e que hoje já perderam o apelo. Ao lado, escreva 1 ou 2 coisas que agora te atraem e que nutrem a sua fé. Guarde esse papel ou deixe-o visível como lembrete de que sua vontade está sendo transformada. E quando vierem dúvidas, volte a ele. Cada pequeno registro revela progresso. Por fim, lembre-se, desejos moldam escolhas, e escolhas moldam destino. Quando Deus começa a trabalhar nos seus desejos, Ele está, em verdade, preparando você para viver de modo novo, não apenas esperando uma libertação externa, mas ensinando seu coração a habitar a liberdade. Se você percebe essa inclinação por coisas santas crescendo, segure firme, responda em fé e permita que Deus espalhe essa mudança por todo o seu ser. E enquanto seus desejos mudam, algo mais começa a acontecer também. Deus passa a tratar o ambiente ao redor, abrindo portas e fechando caminhos para que a nova fome tenha espaço para crescer. Há situações em que a libertação não chega primeiro como um vento suave, mas como uma tesoura, que com mãos cuidadosas começa a cortar raízes. Esse é o 4º sinal sutil. Deus cortando acessos e conexões que por anos te mantiveram preso. Não é um gesto frio ou punitivo, é um ato de amor estratégico. Quando observamos o cuidado de um jardineiro, ele corta ramos para que a planta não gaste toda a sua energia em partes doentes. Do mesmo modo, Deus às vezes precisa remover vínculos para que a sua vida possa florescer livre. Descrever esse sinal é descrever perda e proteção ao mesmo tempo. Talvez você perceba que amizades que antes eram frequentes e aparentemente inofensivas começam a se distanciar. Pessoas com quem você tinha intimidade passam a não responder mais como antes. Convites para lugares que te expunham à tentação simplesmente cessam. Às vezes, portas que você sempre atravessou. Um emprego, uma rota de volta para velhos hábitos, a facilidade de se encontrar com determinada pessoa, se fecham de repente. Pode haver um desligamento de telefone, uma mudança de emprego inesperada, um término que parece vir do nada. No momento, tudo isso dói. Mas olhar em perspectiva revela que muitas quedas que você sofreu vieram por aquela porta que agora está trancada. O corte de acessos também se dá internamente. Surge um impulso em você para excluir contatos, apagar fotos, sair de grupos, alterar rotinas. Você sente dentro do peito uma urgência estranha de mudar caminhos e, ao obedecer, percebe que a tentação foi interrompida antes mesmo de começar. Uma irmã que conheço contou que depois de noites de oração, teve vontade forte de apagar o número do ex-parceiro. Ela hesitou, e por dias o número ficou guardado. Quando finalmente clicou em apagar, algumas semanas depois, chegou uma mensagem às 3 da manhã. A mesma mensagem que antes teria sido o gatilho para a recaída. Ela chorou, agradeceu em silêncio. Se tivesse mantido o contato, talvez tivesse voltado ao mesmo ciclo. Deus, em silêncio, havia cortado aquele acesso e a protegido. Outra história. Um homem que vivia caindo em pornografia percebeu que, quando mudou de emprego, a rotina noturna que o levava a abrir sites impróprios foi automaticamente interrompida. Era como se uma porta que sempre esteve aberta no seu dia a dia tivesse sido fechada.
No começo, ele lamentou a perda do conhecido e do previsível. Mudança assusta, mas com o tempo, viu que aquela alteração de percurso lhe dava espaço para orar, para ler, para descansar. O bloqueio de um caminho se tornou livramento. No plano espiritual, a interpretação é clara. Deus corta caminhos de volta para o Egito. Ele não deseja que você faça uma visita nostálgica ao cativeiro. O problema com muitas libertações superficiais é que as pessoas saem da prisão, mas continuam mantendo um peão de volta, uma rota de fuga para o velho lugar. Ao remover acessos, Deus está criando segurança, evitando recaídas e resguardando a sua nova identidade. Sim, pode parecer duro. Perda de amizades, portas fechadas, fins de contratos. Mas lembre-se, às vezes o médico corta para curar. A remoção é uma forma de proteção divina. Há um elemento emocional importante: luto. Quando Deus retira conexões, você pode sentir abandono, solidão, até revolta. Esse luto é legítimo. A tristeza mostra que havia investimento ali. História, memórias, afeto. Não minimize. Permita-se chorar. Entregue esse sentimento a Deus. Mas não permita que o luto te escreva de volta ao cativeiro. Reconheça a dor como parte do processo. É o coração sendo limpo, não descartado. Praticamente, como identificar quando é Deus cortando e não apenas um azar ou consequência de impulsos? Alguns sinais. A mudança vem acompanhada de uma paz interior, ainda que haja dor. Portas se fecham justamente nas áreas onde você mais vulnerável era. Há uma repetição de intervenções protetoras. Oportunidades desaparecem antes da queda. E, muitas vezes, há depois aberturas novas e melhores que você não enxergou de imediato. Em outras palavras, corte sem indicação de queda é providência. Corte que facilita a recaída é disciplina. E corte que fecha caminho de volta é amor em ação. Como responder? Primeiro, agradeça. Em vez de lutar para reabrir portas, faça uma oração de gratidão por essa proteção. Segundo, obedeça. Se você sente o impulso de cortar algo, corte. Não cultive nostalgia pelo que te escravizava. Terceiro, busque substituição saudável. Onde havia um acesso de queda, plante uma rotina de oração, uma comunidade, um hobby que edifique. Substituir é vital. A liberdade não é só uma ausência, é uma presença nova que toma o lugar. Quarto, peça discernimento e cobertura espiritual. Confie em líderes, irmãos e conselheiros que possam ajudar a interpretar e suportar esse processo. Às vezes o corte virá por intervenção humana. Um amigo confrontando, um líder retirando cargos de influência, uma amizade sendo terminada. Outras vezes será sobrenatural. Portas que se fecham sem explicação, convites que não aparecem, obstáculos que surgem exatamente quando o perigo se aproximava. Em ambas as situações, o princípio é o mesmo. Deus quer proteger a sua nova caminhada. Lembre-se do que acontece quando um navio perde o cabo que o prende a um rochedo. À primeira vista, pode parecer que foi abandonado. Na verdade, ele está livre para seguir mar adentro. Por fim, mantenha o olhar firme no propósito. Cada vez que uma conexão é cortada, existe a possibilidade de mais espaço para Deus ocupar. No espaço deixado pela antiga ligação, a presença do Espírito pode trazer cura, novos vínculos saudáveis e um senso renovado de identidade. Aceitar os cortes é permitir que Deus replante sua vida em solo fértil. Enquanto você processa esses cortes, saiba que não está sozinho. Deus caminha com o seu luto e com a sua libertação. E à medida que Ele vai retirando caminhos que te levavam ao cativeiro, outro sinal começa a crescer dentro de você. Uma fome, uma sede nova que te levará a buscar a presença daquele que foi e é o seu libertador. Há sinais que chegam como uma brisa depois de uma longa tempestade. Suaves, mas cheios de consequência. 3 desses sinais costumam andar juntos: uma fome nova por Deus, pequenas vitórias sobre velhos padrões e uma esperança que cresce mesmo antes de tudo estar resolvido. Se você tem sentido essas 3 coisas convergindo na sua vida, preste atenção. Não é só consequência de esforço humano, é sinal de que o processo de libertação está avançando. O 5º sinal é uma sede por Deus que não é obrigação, mas desejo.
Imagine alguém que, depois de anos comendo alimentos sem sabor, descobre de repente uma fruta nova e sentida. A boca se enche, o corpo pede mais. Assim é a fome espiritual que nasce quando Deus começa a preencher o lugar que antes era ocupado por vícios, distrações ou culpa. Você pode perceber isso de maneira simples. Um desejo inesperado de abrir a Bíblia de manhã, um apetite por orar quando antes a oração parecia pesada, lágrimas que vêm ao ouvir uma música de adoração, porque agora você sente a presença dele como descanso em vez de cobrança. Não é uma religiosidade nervosa, é um descanso que atrai. A presença de Deus passa a ser lugar de repouso, e você começa a procurar esse descanso com uma naturalidade nova. Esse é o Espírito reganhando território. Quando você quer estar com ele mais do que quer fugir da dor, é porque algo está sendo refeito lá dentro. Logo ao lado dessa fome, aparecem pequenas vitórias, quase imperceptíveis para quem observa de fora, mas monumentais para quem esteve preso por anos. Uma vitória pode ser tão simples quanto você dizer não e não se sentir derrotado. Outra, levantar depois de uma queda e não se entregar ao desespero. Pense na pessoa que costumava ceder sempre que a solidão apertava. Agora, ao invés de correr para o hábito que aprisionava, ela ora, liga para um amigo, vai para a igreja. Ainda pode haver queda, mas a diferença é como você reage. Antes, a queda levava a mais queda. Agora a queda gera arrependimento, busca por Deus e aprendizado. Essas pequenas vitórias são como brotos em um solo que estava árido, frágeis, mas repletos de promessa. Registre-as. Faça uma lista das pequenas resistências que você venceu esta semana. Um pensamento dominador que foi interrompido, uma atitude de orgulho que foi substituída por humildade, uma aproximação com alguém que edificou em vez de destruir. Celebrar essas vitórias não é vaidade, é engrandecer a fidelidade de Deus e fortalecer sua fé para a próxima batalha. E à medida que a fome e as vitórias aparecerem, um terceiro sinal costuma brotar: esperança renovada. Não é uma esperança fantasiada que ignora a dor. É uma esperança sustentada pela experiência concreta de que coisas estão mudando. Em vez de repetir como mantra, eu sou assim mesmo, ou não tem jeito, você começa a dizer com mais naturalidade, Deus está me mudando, ou estou em processo. Essa mudança de linguagem já é transformação, porque muda o eixo da sua percepção. Antes, o inferno ditava sua agenda, seus afetos e seus passos. Agora, mesmo em meio à guerra, o eixo começa a girar para Deus. A esperança age como um lembrete diário de que o final da sua história pertence a alguém que já começou a escrevê-la. Ela te dá coragem para persistir quando o processo parece lento, porque você já viu sinais. A leveza que entrou, a visão que se abriu, o desejo novo, as portas que fecharam. Espiritualmente falando, esses três sinais mostram que o trabalho não é apenas externo, mas interno e profundo. A fome indica que o espírito está reeducando seus afetos. Não é só uma correção moral, é uma reorientação do coração. As pequenas vitórias são resultados práticos dessa reorientação. O que antes tinha apelo, agora perde poder. E a esperança é o fruto seguro desse movimento. A consciência de que a direção da sua vida está mudando. Pense numa mudança de estação. A terra não muda do dia para a noite, mas você começa a ver brotos, ouvir pássaros e sentir o ar mais quente. A libertação muitas vezes se manifesta assim, em sinais que se acumulam e apontam para algo maior. Agora, algumas aplicações práticas para vocês que estão nesse lugar. Primeiro, alimente essa fome. Se você sente desejo por Deus, não trate como crise passageira. Cultive-o com leitura da palavra, oração sincera e comunhão com irmãos que edificam. Segundo, registre suas pequenas vitórias. Escreva no celular ou num caderno tudo aquilo que você resistiu e venceu. Isso ajuda a construir memória espiritual e combate a tentação de minimizar o progresso. Terceiro, não descarte a esperança quando vierem recaídas. Use-as como oportunidades de aprender e redirecionar. Quando cair, confesse rápido, peça ajuda e volte à comunhão. Quarto, procure suporte. Não caminhe sozinho.
Uma comunidade, um discipulador ou um amigo fiel são instrumentos de Deus para sustentar sua caminhada. Permita-me falar com doçura. Talvez você esteja desacreditado porque já tentou tantas vezes e fracassou. Eu sei, mas observe as pequenas mudanças, a curiosidade pela palavra, a pausa antes de ceder, a vontade de orar no lugar de fugir. Essas são provas de que o processo já foi iniciado. Não desconsidere sinais sutis. Muitas vezes, Deus trabalha com pistas para ensinar paciência, dependência e confiança. E lembre-se que o inimigo sempre tenta minimizar suas vitórias, fazendo-as parecer pequenas demais para celebrar. Não caia nessa armadilha. Cada passo de fé, por menor que pareça, é um golpe nas cadeias. Se você se enxergou em um ou mais desses sinais, fome renovada, vitórias crescentes, esperança que revive, saiba que isso merece resposta. Agradeça, comprometa-se a cooperar com Deus e busque meios práticos de perseverar. O próximo bloco vai amarrar isso tudo e te convidar a posicionar-se de vez nesse processo, não mais como refém das circunstâncias, mas como alguém que caminha rumo à liberdade que Cristo oferece. Se você chegou até aqui, eu quero, antes de mais nada, olhar para você com carinho e reconhecer uma coragem que nem sempre é evidente. A coragem de não se contentar só com palavras bonitas sobre libertação, mas de querer, de fato, viver a libertação. Mesmo que ela ainda esteja em processo, mesmo que você ainda enfrente lutas, chegar até este ponto já é um ato de fé. Significa que, em algum lugar do seu coração, você ainda acredita que Deus pode, que Ele não desistiu de você e que a história da sua vida pode mudar. Vamos recapitular com calma os sinais sutis que apontam para essa mudança que Deus está operando. Não são sinais grandiosos apenas para aparecer. São marcas pequenas e verdadeiras, quase como sementes que começaram a brotar em silêncio. Primeiro, talvez você tenha sentido o peso espiritual e emocional começar a diminuir. Não estou dizendo que tudo sumiu, longe disso, mas há momentos inesperados de leveza. Um suspiro profundo no meio da noite, uma manhã em que o aperto no peito não acordou junto com você. Uma oração que trouxe descanso ali, onde antes havia só ansiedade. É como quando alguém tira uma mochila pesada das suas costas por alguns instantes e você percebe que pôde caminhar um pouco mais ereto. Esses intervalos de paz são sinais de que algo nas raízes da opressão está sendo desalojado. Segundo, o entendimento está se abrindo. Talvez você tenha começado a enxergar com mais clareza. As pessoas que te puxavam para baixo aparecem agora com contornos diferentes. Hábitos que você achava normais revelam seu veneno. Verdades simples da palavra de Deus, antes incompreensíveis, agora te tocam como se fossem escritas para a sua vida. É como limpar o vidro embaçado de uma janela. A vista sempre esteve ali, mas agora a luz entra e mostra o caminho que antes você não via. Terceiro, seus desejos estão mudando. Isso é profundo, porque mexe no que move você. Coisas que antes alimentavam sua fugida, seu conforto momentâneo, perderam o brilho. Em paralelo, cresce um apetite por coisas que edificam, sinceridade, oração, comunhão, autêntica intimidade com Deus. Imagine um jardim onde as ervas daninhas começam a murchar e, aos poucos, as plantas que trazem fruto e beleza ganham espaço. Quando o coração escolhe outra comida, isso é transformação em nível de raiz. Quarto, Deus tem começado a cortar acessos e conexões que te mantinham preso. Pode ser doloroso, e sim, Deus às vezes nos corta com a tesoura porque ama o que Ele está formando em nós. Portas se fecham. Amizades que antes lhe puxavam para o mesmo lugar de dor começam a se afastar. Rotinas e convites que abriam o caminho de volta ao cativeiro simplesmente cessam. À primeira vista parece perda. Com o tempo, se revela proteção. Pense em um cirurgião que, por amor, remove o tecido necrosado para que o resto do corpo viva. É duro, mas necessário. Quinto, sua fome por Deus e pela palavra tem aumentado. Já não é uma obrigação rinçada, é sede que queima por mais de Jesus. Você se pega desejando orar, abrir a Bíblia, ouvir uma mensagem que te edifique. A presença do Pai começa a ser o seu repouso e não mais um lugar de condenação.
É como descobrir uma fonte num deserto, não para negar a falta que havia, mas para saciar a sede e fortalecer para a jornada. Sexto, aparecem pequenas vitórias sobre velhos padrões. Nem sempre serão conquistas espetaculares. Muitas vezes, são passos silenciosos que antes você não dava. Resistir à primeira tentação. Levantar depois da queda sem se afundar na culpa. Escolher alguém para falar sobre a queda em vez de escondê-la. Essas pequenas vitórias são tijolos que, somados, reformam a casa da sua vida. Cada não dado ao velho impulso é um sim à vida nova que Deus quer para você. Sétimo, paz e esperança começam a crescer, mesmo que tudo não esteja resolvido. A visão muda de "isso é meu destino" para "isto é um processo e Deus está conosco nele". A desesperança perde força e você passa a acreditar que o final pode ser diferente. A esperança não é ingenuidade, é uma esperança forjada no caráter de Deus, que já fez o impossível no passado e que com paciência opera no presente. A transformação que vem desses sinais é dupla. Deus não apenas retira o que te aprisiona, Ele também está trabalhando em você, para que, livre, você saiba andar diferente. Pense no oleiro. Ele modela o barro, mas também queima e fortalece a peça para que não quebre fácil. Assim é a libertação. Há um processo de lapidação. Se você se reconhece em um ou mais desses sinais, quero te fazer um convite direto, prático e espiritual. Responda agora em oração comigo, não como fórmula vazia, mas como um posicionamento da sua fé. Jesus, eu reconheço esses sinais. Eu creio que minha libertação já começou. Me ajuda a cooperar com o que o Senhor está fazendo, renunciando o que precisa ser deixado, abraçando o que vem de ti e não voltando para o que me prende. Diga isso com simplicidade. Permita que essas palavras saiam como um pacto entre você e o Senhor. Eu vou me alinhar com a obra que Ele começou. E se esta palavra tocou você, faça também uma declaração pública aqui, escrevendo nos comentários: eu viverei o processo de libertação com Deus. Ao escrever, você não precisa ter tudo resolvido. Está apenas dizendo que não vai desistir no meio do caminho. É um pequeno ato de fé que fortalece você e encoraja outros que leem. Para muitos, ver alguém declarar isso é o sopro que falta para também crer. Permita-me dar alguns passos práticos para você cooperar com esse processo divino. Primeiro, cultive espaço para silêncio e exame. Tire alguns minutos após este vídeo, 5, 10, 20, e fique em silêncio diante de Deus. Peça ao Espírito Santo que mostre quais desses sinais já existem em você e quais áreas precisam de atenção. Anote o que vier à mente. Às vezes, Deus fala em pequenos toques, outras vezes, em lembranças que curam. Segundo, identifique uma atitude concreta para hoje. Apagar um número que te puxa, sair de um grupo que te alimenta em dor, marcar um encontro com alguém que te fortalece. Terceiro, busque companhia. Libertação raramente acontece isolada. Procure uma pessoa de fé, um mentor, um grupo de acompanhamento pastoral ou uma comunidade que possa orar com você e responsabilizá-lo com amor. Quero também encorajar sua paciência. Processos têm tempo. A semente não brota na noite. A cura não se completa em um dia. Mas cada passo que você dá ao lado de Deus tem poder. Não minimize as pequenas mudanças. Elas são o terreno firme, onde a grande mudança vai fincar raízes. Antes de finalizar, eu quero abençoar você. Que o Deus que libertou Israel do Egito, que abriu mares e que mostrou poder nas pequenas coisas, venha visitar você agora. Que Ele sopre luz onde há trevas, que abra frestas nas paredes da sua prisão e que o vento da sua presença passe, enchendo você de leveza. Que cada corrente escondida seja exposta, cada engano desfeito e cada medo confrontado com a verdade do Evangelho. Que a coragem cresça em seu coração para renunciar o que precisa ir e para abraçar o que vem de Deus. Que a sua paz, aquela paz que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente, fortalecendo sua esperança dia após dia, e que, aos poucos, você sinta a alegria própria de quem caminha rumo à liberdade. Não uma alegria ruidosa por fora, mas uma paz constante por dentro. Eu imagino você daqui a algum tempo, olhando para trás com um sorriso suave,
Naquela época eu ainda me sentia preso, mas hoje entendo que Deus já estava, em silêncio, conduzindo o processo da minha libertação. Que essa visão seja real para você, que você possa dizer com autoridade e gratidão: Deus me tirou, me formou e me fez livre. Antes de encerrar, 2 palavras rápidas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para continuar recebendo mensagens de cura e libertação. Se este vídeo te tocou, curta, comente e compartilhe. Você pode ser um instrumento pelo qual Deus alcança alguém que pensa que não há saída. E mais uma vez, se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu viverei o processo de libertação com Deus. Fique agora em silêncio por alguns instantes. Peça ao Espírito Santo que revele o primeiro passo que você deve dar. E quando a voz da sua consciência lhe chamar, levante-se e dê esse passo. Deus tem começado algo em você. Respire fundo. Ele não te deixou para trás.